João capítulo 6, no versículo 9 a 13. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Eu já vi pregadores conjecturar essa passagem, deduzir o que havia acontecido naquele lugar. Certa vez eu vi um pregador dizendo que, ele conjecturando, né, irmãos, tentando entender essa passagem, ele imaginou que aquele rapaz estava tão vidrado nas palavras de Jesus, tão focado, tão envolvido com o sermão de Jesus, as palavras de Jesus, que ele esqueceu até de comer. E aí sobrou 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que me impressiona é que aquele rapaz, ele tinha o suficiente para ele. Ele tinha o suficiente para matar a fome dele. Mas ele não pensou só nele. Ele quis dividir aquilo que ele tinha. E na matemática do homem, o dividir significa diminuir o que a gente tem. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha 7 itens. Se eu tenho 7 itens e eu vou dividir com 6 pessoas, cada um vai ter 1. Então aquilo que era 7 na minha mão se torna 1. A matemática do homem, dividir é diminuir. Mas a matemática de Deus, dividir é multiplicar. Ele colocou nas mãos de Jesus, ele dividiu aquilo que ele tinha e foi multiplicado. 5.000 homens, todos comeram, todos encheram e ainda sobrou. Engraçado que o discípulo falou: aqui tem um rapaz, mas ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, ele só tem 7 itens. E o que é 7 itens para 5.000 homens? Na matemática do homem, 7 itens para 5.000 homens não é nada. Mas na matemática de Deus, o 7 é o número da perfeição. Eu não sei se aquele rapaz realmente tinha 5 pães e 2 peixinhos porque ele esqueceu de comer, ele estava tão vidrado, tão atento nas palavras de Jesus. Mas eu posso dizer que aquele rapaz, ele estava cheio do Espírito, ele estava cheio de Deus. A Bíblia em Gálatas capítulo 5 fala dos frutos do Espírito. E 2 frutos do Espírito que eu admiro muito numa pessoa é o amor e a bondade. E a gente vê esse fruto nesse rapaz. Ele não pensou só nele, ele teve amor e ele teve bondade. Ele dividiu aquilo que ele tinha. E eu aprendo que enquanto a gente fazer igual a este rapaz, quando a gente praticar o amor, praticar a bondade, a gente não vai viver a matemática do homem, mas vamos viver a matemática de Deus. Nunca vai faltar, meu irmão. Se nós vivermos pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus, nós viveremos a matemática também de Deus. E nessa hora você está com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, mas não oferte por obrigação, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria, com livre-arbítrio, aquele que tem desejo e vai com alegria. Você está com essa oportunidade nessa noite.